Oi, bem-vindos! Alguém aí já bateu o olho numa partitura e pensou como é que essas bolinhas e esses risquinhos viram som, viram música? Pois é, hoje a gente vai decifrar esse código juntos. A ideia é explorar os fundamentos da teoria musical de um jeito bem simples, bem direto, perfeito para quem está começando do zero mesmo. E para começar, olha que definição bonita, quase poética. A música não é só um monte de som organizado, mas sim a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma. É um jeito bem profundo de pensar no que a música significa, né? Isso antes mesmo da gente entrar na parte técnica. Tá, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Se a música é uma linguagem da alma, então qual é a gramática dela? Como é que a gente organiza essa arte toda? A resposta está em 3 componentes básicos, 3 pilares. Basicamente, toda e qualquer música que a gente ouve, seja uma sinfonia super complexa ou aquela canção que não sai da cabeça, se apoia nesses 3 elementos aí: melodia, harmonia e ritmo. Vamos dar uma olhada no que cada um deles significa. E aqui fica tudo bem mastigadinho. A melodia, bom, essa é a sequência de notas que a gente assobia, sabe? A parte principal. A harmonia é o que dá a profundidade. São as notas que tocam juntas, ao mesmo tempo, tipo os acordes no violão. E o ritmo? O ritmo é o pulso, é o que organiza os sons no tempo. Juntando esses três, a mágica acontece. Certo, já entendemos a estrutura da casa. Agora vamos olhar para os tijolos. O que afinal compõe o som? Qualquer som que existe tem 4 propriedades fundamentais que o definem. Exato. Qualquer som, pode ser uma porta batendo ou um violino tocando, dá para descrever com base nessas 4 coisas. A intensidade é se o som é forte ou fraco. A altura, se ele é agudo ou grave. A duração, bem, por quanto tempo ele soa. E o timbre, que é tipo a cor do som, aquilo que faz a gente saber que um piano é um piano e não uma flauta. E para entender a altura, essa analogia é fantástica. Um som agudo, pensa no canto de um passarinho. Um som grave, pensa no som de um elefante. Fica muito mais fácil de visualizar a diferença, né? Ok, já pegamos os conceitos. Mas como é que os músicos passam tudo isso para o papel para que outras pessoas consigam tocar exatamente a mesma coisa? A resposta começa com a tela em branco da música, a pauta. Essa aqui é a base de tudo. É um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E um detalhe que é super importante: a contagem é sempre de baixo para cima. A primeira linha é a de baixo, a segunda é a próxima e por aí vai. E aqui tem uma dica de ouro para nunca mais esquecer. É só olhar para a própria mão. Os 5 dedos podem ser as 5 linhas e os 4 espacinhos entre eles são os espaços da pauta. É uma colinha que está sempre com a gente. Mas aí surge uma questão. E se uma nota for tão aguda ou tão grave que ela não cabe nessas 5 linhas e 4 espaços? O que acontece? A solução é bem inteligente, na verdade. São as linhas suplementares. São umas linhazinhas curtas que a gente adiciona só quando precisa, tanto para cima quanto para baixo. Elas funcionam como uma extensão da pauta, permitindo escrever qualquer nota, não importa quão alta ou baixa ela seja. Beleza, já temos a nossa grade. Mas como a gente sabe qual nota vai em cada linha ou espaço? Falta uma referência, né? Uma chave para a gente conseguir ler esse mapa. E essa chave é a clave de Sol. A mais conhecida é a clave de Sol. Se a gente reparar bem no desenho, ela parece que dá uma voltinha bem na segunda linha, contando de baixo para cima. Isso não é à toa, isso define uma regra. Toda nota que estiver nessa linha vai ser a nota Sol. E a partir daí, a gente descobre todas as outras. Usando a clave de Sol como nosso guia, agora dá para nomear as notas que ficam nas linhas. De baixo para cima a gente tem, na primeira linha, o Mi, na segunda o Sol, claro, depois Si, Ré e lá na última linha o Fá. Seguindo a mesma lógica, a gente preenche os espaços. De baixo para cima, temos Fá, Lá, Dó e Mi. E pronto! Agora, combinando as notas das linhas com as dos espaços, o mapa de notas na clave de Sol está completo. Certo, agora a gente já sabe quais notas tocar. Mas a música também é sobre quando tocar e por quanto tempo tocar. E tão importante quanto quando não tocar. O silêncio também faz parte. Olha que jeito interessante de pensar nisso. A música é dividida em valores positivos e negativos. O som é o valor positivo e ele tem uma duração. O silêncio é o valor negativo e ele também tem uma duração. Isso mostra que o silêncio não é só um vazio, ele é uma parte ativa e medida da música. E aqui a gente vê essa ideia na prática.
Para cada figura de nota, que diz quanto tempo um som dura, existe uma figura de pausa que é correspondente, que representa um silêncio da mesma duração. Elas são como parceiras, trabalhando juntas para criar o ritmo. E aqui a gente fecha o ciclo. Começamos com aquela ideia super abstrata de expressar os afetos da alma e chegamos num sistema bem concreto com símbolos numa página. Essa é a jornada da emoção pura até a linguagem escrita da música. E a gente termina com essa reflexão. Aprender a ler partitura não é só decorar um monte de regra, é aprender um alfabeto novo. E como qualquer alfabeto, o verdadeiro poder não está nos símbolos em si, mas nas histórias, nas emoções e nas ideias que a gente pode contar com eles. Agora que esse alfabeto foi apresentado, que história será que a gente pode contar?